Bem-vindos a mais um vídeo do canal Remarretando. Eu sou a professora Lunelli e hoje eu vou tentar responder um questionamento de muitos engenheiros civis. E a pergunta é: qual a dimensão mínima de um pilar? Essa pergunta ela pode parecer óbvia para alguns, no entanto, muitas pessoas têm esse questionamento, muitos bons engenheiros têm esse questionamento, já que a NBR 6118, que é a principal fonte para esse tipo de pergunta, foi alterada em 2014. Logo, muitos profissionais que estão formados há mais tempo, talvez ainda estejam familiarizados com a norma antiga, com as antigas limitações da norma antes de 2014. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vou tentar explicar de forma bem detalhada qual é essas dimensões mínimas, mas também vou tentar explicar o porquê dessas dimensões mínimas, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, antes de explicar de fato o porquê da dimensão mínima, qual a dimensão mínima, vamos ler a norma. Então vamos lá na página 91 da norma da NBR 6118 e vamos ler o item 13.2.3. E o que esse item nos diz? Esse item fala de pilares e também de pilares paredes. E ela diz o seguinte, ela fala que a seção transversal de pilares e pilares paredes não pode apresentar dimensão menor que 19 centímetros. Ele também diz que, em casos especiais, é possível você usar uma dimensão menor, contudo que seja entre 19 e 14 centímetros. E além disso, nesse caso você use uma dimensão entre 19 e 14, você vai ter que multiplicar os esforços solicitantes por γ(n). Outra limitação que a NBR 6118 nos dá é quanto à área mínima. E ela nos diz que a área mínima tem que ser sempre 360 centímetros quadrados, tudo bem? Aqui nós temos o γ(n), mas por enquanto a gente não vai falar dele. Eu vou fazer um resuminho disso e daqui a pouco nós voltamos no γ(n). Então vamos aqui. Basicamente, o que a norma 6118 nos diz? Ela diz o seguinte, que o pilar ele terá que necessariamente ter uma dimensão mínima. E essa dimensão mínima terá que ser 19 centímetros. Contudo, nós sabemos que nem sempre um pilar de 19 centímetros é necessário em uma obra. Como assim, Lunelli? Quando você vai fazer lá o dimensionamento, quando você faz o dimensionamento, você, de antemão, você não considera que o pilar vai ter um mínimo de 19. Você faz o cálculo para encontrar qual que será a área necessária e muitas vezes a área necessária, a dimensão necessária, e muitas vezes essa área necessária você não precisaria de um pilar de 19. Você poderia, por exemplo, utilizar um pilar de 15 centímetros. Dessa forma, um pilar de 19 estaria superdimensionado. Aí, o que a norma permite? Nesses casos em que você vai estar fazendo o cálculo de uma residência, por exemplo, de 2 pavimentos, onde esse pilar de 19 centímetros não se aplica, a norma, ela permite que você utilize um valor entre 14 e 19 centímetros, tudo bem? No entanto, ela faz uma ponderação. Quando você for utilizar um pilar que tem uma dimensão menor que 19, você deve necessariamente multiplicar os esforços solicitantes por γ(n). O que significa? Significa o seguinte, vamos aqui fazer uma pequena revisão, tudo bem? Quando você vai fazer o esforço solicitante, calcular o esforço solicitante de um pilar, você tem aqui sua carga P. Você tem que multiplicar essa carga P por alguns valores para você encontrar o esforço solicitante de cálculo. Você tem esse D aqui, vamos só detalhar direitinho. Toda vez que você vê D numa expressão de concreto armado ou de estrutura metálica, isso significa que esse valor ele é de cálculo. E esse S aqui no caso significa que você tem um esforço solicitante.
solicitante. E como é que você, no geral, em um pilar que tem uma dimensão maior que 19 centímetros, quando você tem um pilar que tem uma dimensão maior que 19 centímetros, como é que você encontra esse valor de SD? Você vai pegar o seu S característico. O que é o seu S característico? O S característico é o esforço solicitante característico, que é aquele que está atuando de fato na obra. Só característico. O esforço característico é aquele que está atuando de fato na obra. Só que esse esforço característico não vai ser o que você vai poder utilizar. Você vai ter que multiplicar ele pelo gama G em uma situação normal, não é? E o que é esse gama G? Esse gama G, só para fazer uma revisão, no geral a gente utiliza ele. Você tem uma variação para esforços permanentes, ações variáveis e ações de proteção. Em concreto armado, quando você está tendo uma situação de combinação de ações do tipo normal, nós utilizamos um valor muito conhecido por nós engenheiros, que é 1,4. Quando você está numa situação especial de construção 1,3, excepcionais 1,2. No geral, o valor que a gente mais utiliza no nosso dia a dia mesmo é 1,4. Porque na maioria das condições a gente considera que a gente está fazendo uma combinação normal. E a mesma coisa para as combinações variáveis. No geral, em concreto armado, a gente sempre utiliza 1,4, já que esse é o valor para combinação normal. Então, numa situação normal, quando você tem um esforço solicitante, todos os engenheiros eles estão acostumados a multiplicar o valor do esforço solicitante por 1,4. Contudo, o que muda quando você está com um pilar que tem uma dimensão menor que 19 centímetros? Só um segundo. O que muda quando a gente tem um pilar que tem uma dimensão menor que 19 centímetros? Vamos falar aqui. Quando o seu pilar, em vez de ter uma dimensão maior que 19, ele tem uma dimensão entre 14 e 19, além de multiplicar por esse gama G, você vai ter que fazer uma nova multiplicação. E que multiplicação é essa? Você vai ter que multiplicar ele... Só um segundo. Você vai ter que multiplicar ele pelo valor de gama N. E esse valor de gama N, que é o que ele está falando aqui para você, ele vai variar. Por exemplo, se você tem um pilar de 19 centímetros, seu gama N é 1, ou seja, é como se ele não existisse. Mas, por exemplo, para um pilar de 15 centímetros, você tem um gama N de 20%. E o que significa você ter um gama N de 20%? Significa que você já tem um esforço solicitante e você irá aumentar esse esforço solicitante em 20%. Para um pilar de 14, por exemplo, esse aumento de esforço solicitante vai para 25%. Então, vamos voltar. Se você acontecer uma situação em que você vai utilizar um pilar entre 14 e 19, além do gama G, que é 1,4, que todo mundo da engenharia já está acostumado, você também vai ter que multiplicar pelo gama N. Isso tudo vezes o seu esforço solicitante característico. Então, por exemplo, se você tiver um pilar de 14 centímetros, você teria que multiplicar seu esforço solicitante por 1,25. Então, o que você percebe? Você percebe que o que a norma nos diz? A norma fala o seguinte, olha, você pode utilizar um pilar entre 14 e 19, mas ela te dá um condicionante.
ela diz que você pode utilizar um valor entre 14 e 19, mas você vai ter que multiplicar, além de utilizar o gama G, que é 1,4, você também vai ter que utilizar o gama N. Então, você vai estar aumentando de forma considerável o CSD e talvez esse aumento do SD seja tão grande que você não consiga utilizar aquele pilar de 14 que sem considerar esse gama N você conseguiria, entendeu? Ok. E outra coisa muito importante que a gente pode falar dessas limitações de dimensão é em relação à área mínima. Por que isso é importante? A norma 6118, ela permite que ao invés de você utilizar um pilar de 19, você use um pilar entre 14 e 19. Ela tem exceções em relação a essa dimensão mínima de 19, mas em relação à área mínima não há exceções. Você sempre tem que utilizar um pilar de pelo menos 360 centímetros quadrados. Então, independente da dimensão que você utilize, ele tem que ter pelo menos uma área de 360 centímetros quadrados, tudo bem? E vamos aqui para mais uma observação. Essa imagem que eu não foi eu que criei, eu peguei da internet, mas vamos detalhar direitinho. Por que a norma limita a área do pilar? Por que ela limita a área do pilar? É o seguinte, talvez você que já está acostumado, talvez você que seja pedreiro ou engenheiro há muitos anos, que você não está acostumado com esse mínimo de 14, provavelmente você vai achar desnecessário utilizar um pilar de 14 em sua obra. Mas aqui é importante a gente dizer do porquê a norma ter feito essa limitação. Por que apesar de um pilar, por exemplo, de 12 suportar a carga da sua obra, a norma querer te obrigar a utilizar um pilar de pelo menos 14? Por que sem considerar o gama N, você iria conseguir um pilar de 12 e agora a norma colocando o gama N está te obrigando a utilizar, por exemplo, um pilar de 15? Quando você utilizar o gama N vai ser isso, por exemplo, que vai cair na sua conta. Por que a norma faz isso? Sendo que a gente utilizou por anos, por décadas, pilares de 12 e o prédio não caiu. É o seguinte, quando você tem um pilar, esse pilar ele pode se romper de 3 formas. A primeira, uma das formas que as pessoas mais conhecem é o rompimento por compressão, que é que você vai ter um esforço maior do que esse pilar suporta a compressão. Você também pode ter um rompimento por cisalhamento, que é bem pouco comum. O cisalhamento ele é impedido pelo estribo, né? O estribo que impede que seu pilar sofra cisalhamento. O rompimento por cisalhamento não é tão comum. Temos rompimento por compressão, que é um rompimento bem brusco, mas também temos um rompimento por flambagem. O que é flambagem? Flambagem é quando o seu pilar tem uma tendência a fazer esse tipo de movimento. E o que acontece? Para você evitar que o pilar rompa por compressão, a norma ela faz com que você tenha uma área mínima de concreto de 360 centímetros quadrados. Essa área mínima que a norma ela te obriga a utilizar é por conta desse rompimento por compressão que ela poderia ter. Em relação ao cisalhamento, para evitar que seu pilar rompa o cisalhamento, o estribo, a norma te obriga a ter uma distância máxima entre um estribo e outro. Essa distância máxima entre um estribo e outro que a norma te obriga a colocar é justamente para a gente evitar esse rompimento por cisalhamento. Agora, em relação à flambagem, às vezes, você poderia conseguir essa área de 360 centímetros quadrados utilizando um pilar bem fino, mais comprido. Por exemplo, você poderia fazer um pilar assim. Você poderia fazer um pilar de 360 centímetros quadrados, mas que aqui ele tivesse 12 centímetros. E qual que é o problema disso? Por que isso preocupa tanto a norma?
Porque quando você faz um pilar que, apesar de ter 360 centímetros quadrados, ou seja, ele não vai romper a compressão, caso essa fosse a mínima área para o pilar não romper a compressão. Se ele é um pilar muito fino, por exemplo, 10 centímetros, vamos apelar aqui. Qual que é a dificuldade de você colocar um pilar de 10 centímetros? É o seguinte: existe uma carga que a gente chama de carga crítica. Essa carga crítica é a máxima carga que o pilar pode suportar sem sofrer flambagem. Ou seja, vamos supor que a carga crítica fosse de 20 kN. 20 kN, o seu pilar, ele suporta se sofrer flambagem. Se você colocar 21 kN, ele já vai flambar. Ou seja, ele vai fazer isso aqui. E o que faz com que você proteja um pilar da flambagem? 3 coisas. Você tem a primeira coisa que a gente tem aqui é o módulo de elasticidade. Quanto maior o módulo de elasticidade, maior a carga crítica. Ou seja, se seu pilar antes suportava 20 kN antes de flambar, se você aumenta o módulo de elasticidade, ele poderia, por exemplo, suportar 30 kN. Ou seja, você vai ter maior segurança no seu pilar. Mas o módulo de elasticidade a gente tem um problema. E qual que é o problema? O módulo de elasticidade depende do material. Ele vai variar de acordo com o FCK do seu concreto. Então, nisso aí, como a norma já tem um FCK mínimo, isso aí não altera muito. O outro ponto é o L. O que é o L? É a altura do seu pilar. Esse é outro ponto que a gente não consegue mudar muito, porque, por exemplo, se você tem que ter um pé direito de 3 metros, seu pé direito tem que ser de 3 metros. Você não vai poder diminuir seu pé direito, colocar, por exemplo, 2 metros de pé direito só para o seu pilar não sofrer flambagem. Então, a gente também está limitado nesse L. Então, onde é que a gente pode mexer aqui para evitar essa flambagem? Olha, esse J... Só um segundo. Quem é esse J? Esse J é a inércia do meu pilar. E o que é inércia? A inércia é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Portanto, se a norma, por exemplo, te obriga a ter uma base de pelo menos 19 centímetros, quer dizer que você vai ter que ter pelo menos, você vai ter um J mínimo para garantir que sua carga crítica de flambagem não seja tão pequena e evitando, assim, a chance do seu pilar sofrer flambagem, entendeu? Então, resumindo, é isso. Eu acho que eu faço aulas muito detalhadas e talvez isso incomode alguns, então se vocês acham que eu deveria ir mais direto ao ponto, deixem nos comentários. Mas basicamente é isso. Respondendo a pergunta do vídeo, a dimensão mínima do pilar é 19, contudo, você pode utilizar dimensões entre 14 e 19, desde que multiplique esse valor pelo γN e desde que sua área seja 360 centímetros quadrados, isso sem exceção. Tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. 85% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, então se você se inscrever vai ajudar muito, tudo bem? Então era isso que eu tinha para ensinar na aula de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.